Em 1981, um objeto metálico não identificado caiu nas florestas de Rendlesham, na Inglaterra, e o que aconteceu nas horas seguintes desafia qualquer explicação lógica da física ou da estratégia militar da época. O curioso não é apenas a luz pulsante vista por militares treinados, mas o registro oficial daquela noite que descreve algo tecnologicamente impossível para o padrão da Guerra Canada e a RIA. O caso de Rendlesham é um dos raros exemplos onde evidências documentais se chocam de frente com o silêncio institucional, criando uma fenda na história moderna que ninguém conseguiu fechar até hoje. Ao investigar o que realmente ocorreu naquele perímetro, percebemos que o mistério não reside apenas no que desceu do céu, mas na forma como a consciência humana e os protocolos de segurança se fragmentaram diante de um evento que não deveria existir. Existe algo de profundamente inquietante na maneira como militares, treinados para identificar ameaças soviéticas reais, reagiram diante de algo que violava a própria realidade. Porque registros foram alterados, depoimentos foram contidos, e porque décadas depois, a dúvida sobre aquele objeto metálico ainda causa tanto desconforto nos arquivos oficiais. O segredo de Rendlesham não está em uma tecnologia alienígena ou em um segredo de Estado, mas na colisão entre o que sabemos ser real e o que nossos olhos se recusam a aceitar como possível. Tudo começou na madrugada de 26 de dezembro. O cenário era a base da Força Aérea de Woodbridge, utilizada na época pelos Estados Unidos em território britânico. 3 militares de patrulha avistaram luzes estranhas no céu que, de repente, desceram para uma clareira na floresta de Rendlesham. O relato inicial não fala de naves espaciais ou seres de outro mundo, mas de um objeto de formato triangular, emitindo uma luminosidade intensa que oscilava entre tons de vermelho, azul e branco. O primeiro ponto de ruptura na lógica convencional ocorre aqui. O objeto não disparava, não emitia ruídos de motor e, mais importante, não seguia as leis da aerodinâmica que conhecemos. Quando os guardas se aproximaram, eles descreveram a sensação de que o próprio ar ao redor do objeto parecia eletrizado, como se a realidade estivesse perdendo a sua estabilidade naquela pequena porção da floresta. Para entender a gravidade desse relato, precisamos olhar para quem estava lá. O tenente-coronel Charles Ouch, vice-comandante da base, é um homem cujo registro profissional é marcado pela sobriedade e pela precisão técnica. Ele não era um entusiasta de temas inexplicáveis. No entanto, o memorando que ele escreveu dias depois, enviado ao Ministério da Defesa do Reino Unido, detalha não apenas o avistamento, mas a medição de níveis de radiação no solo no local onde o objeto pousou. Registros de radiação em um local de pouso, especialmente em uma área de vigilância de armas nucleares, mudam o patamar da conversa. Isso deixa de ser um relato de observação e entra no campo da ameaça física e sanitária. A tensão aumenta quando analisamos o segundo ponto, a cronologia dos eventos. Os militares voltaram ao local 2 noites depois. Desta vez, eles alegam ter visto feixes de luz descendo sobre a área de armazenamento de armas nucleares da base. O pensamento lógico sugere que, se algo estivesse testando a segurança de um arsenal nuclear, o protocolo de resposta seria imediato, violento e público. Mas o que ocorreu foi o oposto. O silêncio administrativo que se seguiu é tão denso quanto a floresta onde o objeto pousou. A documentação sobre o incidente desapareceu ou foi classificada sob níveis de sigilo que até hoje impedem o acesso total aos diários de bordo daquela semana.
Muitos tentam explicar Rendlesham através da hipótese do farol de Orford Ness, situado próximo à costa. Argumentam que a luz captada pelos militares seria apenas o reflexo do feixe do farol sobre a névoa, amplificado pelo medo ou pelo cansaço dos soldados. Essa explicação, por mais racional que pareça em um primeiro momento, desmorona quando confrontada com o depoimento de múltiplos observadores que estavam em ângulos diferentes e relataram movimentos que um feixe de farol, por natureza, não consegue realizar. A geometria do objeto e a sua capacidade de manobra permanecem como uma lacuna que a teoria do farol simplesmente não consegue preencher. Onde a lógica falha, a especulação encontra terreno fértil, mas o que nos interessa aqui não é o que o objeto era, e sim porque a explicação mais simples nunca satisfez quem esteve presente no terreno. O terceiro ponto fundamental é a reação psicológica daqueles homens. Não estamos falando de civis impressionáveis, mas de especialistas em defesa que passaram a vida aprendendo a diferenciar um erro de leitura de um radar de uma invasão real. O depoimento de Aut carrega o peso de alguém que sabe que, se contar a verdade completa, perderá a credibilidade, mas se esconder o que viu, estará sendo omisso com a própria consciência. Existe um momento crucial no relato de Aut, onde ele descreve o objeto disparando um feixe de luz que iluminou todo o campo, como se estivesse fazendo um escaneamento minucioso do depósito de munições nucleares. A sensação de impotência que emanava daquelas palavras é o que torna o caso tão persistente. A tecnologia da época, por mais avançada que fosse, não possuía nada capaz de realizar aquele tipo de escaneamento sem ser detectado ou sem produzir um ruído detectável pelos sensores da base. Um ponto de mudança na nossa compreensão surge ao compararmos o incidente de Rendlesham com outros eventos da mesma década. O padrão de objetos que aparecem próximos a instalações nucleares não é exclusividade da Inglaterra. Relatos semelhantes, embora menos documentados, surgiram em silos de mísseis nos Estados Unidos durante o mesmo período de alta tensão global. Isso levanta uma questão que vai além do mistério, o que estamos protegendo quando dizemos que algo é inexplicável. Às vezes, o maior segredo não é a origem do objeto, mas a nossa incapacidade de responder a ele. Se fosse uma aeronave inimiga, a resposta seria a guerra. Se fosse uma falha técnica, o erro seria consertado. Mas ao classificar o evento como inexplicável, a burocracia estatal congela o problema no tempo, mantendo-o longe de qualquer análise científica aberta. A pressão sobre o caso atinge o ápice quando consideramos que, durante anos, as autoridades tentaram negar a existência de qualquer radiação na área, apesar de os relatórios de campo apontarem números que, embora não letais, eram significativamente superiores ao nível de fundo da região. A contradição entre o relatório assinado pelo tenente-coronel Aut e a nota oficial do Ministério da Defesa, que meses depois afirmou não haver ameaça à segurança, não é apenas um desencontro de informações. É um indicativo de que a verdade institucional tem prioridade sobre a verdade observada. O caso, portanto, não é sobre o que caiu na floresta, mas sobre como o sistema de poder lida com o que ele não pode controlar ou categorizar. O ponto de virada definitivo na investigação sobre Rendlesham ocorre quando percebemos que o objeto, independentemente da sua natureza, cumpriu um objetivo que a história oficial insiste em ignorar. Ele expôs a vulnerabilidade total das nossas defesas mais sofisticadas. Se algo pode pousar,
realizar medições e decolar sob os narizes de uma das forças militares mais poderosas do mundo sem ser interceptado. O conceito de soberania nacional se torna uma ilusão diante de fenômenos que operam fora das regras do jogo. A persistência do mistério de Rendlesham não reside no objeto em si, mas no fato de que, 40 anos depois, ainda não temos uma resposta que honre a precisão dos relatos daqueles que lá estavam. Ao final dessa investigação, a pergunta que resta não é sobre luzes ou naves, mas sobre o quanto estamos dispostos a ignorar para manter a ordem da nossa própria percepção. Rendlesham permanece como uma cicatriz no mapa, uma coordenada geográfica onde a física deu lugar ao desconhecido e onde o silêncio oficial tornou-se o maior depoimento de todos. O objeto metálico pode ter desaparecido, mas a brecha que ele abriu no nosso entendimento sobre a segurança e o real continua ali, latente, esperando que a próxima luz no céu nos obrigue a confrontar, finalmente, o que fomos instruídos a esquecer. A história não encerra o caso, ela apenas o enterra sob camadas de burocracia que, conforme o tempo passa, se tornam mais instáveis do que a própria noite em que tudo começou. O mistério não é o objeto. O mistério é a nossa necessidade de esconder o que não conseguimos explicar.